Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Seguinte, último simulado, última avaliação, últimas atividades para a gente encerrar 2025, beleza? Eu vim aqui hoje especialmente para fazer uma última revisão pré-simulado, tá? Para deixar vocês afiadinhos para a nossa avaliação, tá? Pessoal, estamos trabalhando elementos da paisagem, certo? Nesse caso, especificamente, orientação e localização no espaço geográfico, né? Então, como a gente já vinha conversando, eu tentei fazer o mais objetivamente possível, tanto a avaliação quanto o conteúdo, para que vocês tivessem tempo para absorvê-lo bem, familiarizarem-se bastante com o conteúdo, mas eu tenho certeza que ali, na hora da avaliação, na hora do simulado, as senhoras e os senhores vão estar bem tranquilos, bem seguros com o conteúdo e também para sair tranquilo da prova, sentar ali, ver, reconhecer aqueles conteúdos, tirarem de letra e partirem para as férias merecidas e necessárias férias deste ano de 2025, para a gente começar 2026 com bastante energia, com a cabeça bem arejada para os desafios que estão vindo, beleza? Então, eu vou começar a nossa revisão discutindo um dos pontos principais que são os chamados pontos de referência. Então, vamos lembrar, ponto de referência é aquele objeto do espaço que se destaca e que serve para a gente se orientar e se localizar. É aquele ponto, aquele elemento que salta na paisagem, chama a nossa atenção e que mesmo que a gente não esteja bem familiarizado com o lugar onde nós estamos naquele momento, não é? Serve para a gente se orientar e se localizar. Por exemplo, para chegar na escola, né? Um mercado tal, uma igreja tal, um prédio tal pintado de alguma forma, enfim. Então veja, o ponto de referência ele é uma ferramenta que a gente pode contar para que a gente possa se orientar, se localizar no espaço, porque ele se destaca mais do que os outros, não é? Então, tenham isso na cabeça. Só que tem uma questão. O ponto de referência, ele pode ser alterado pela gente, né? Então, é uma construção que existe e não existe, ou e de repente não existe mais, ou era algo que passa a surgir na paisagem e que desloca a nossa atenção, certo? Então, o ponto de referência é algo que se destaca, é um elemento que se destaca, mas a gente não pode esquecer que os pontos de referência muitas vezes podem ser alterados no espaço geográfico, na paisagem, por conta da nossa intenção de fazer algo ou porque naturalmente, eventualmente aconteceu alguma coisa que retira, né, que subtrai aquele ponto de referência da nossa paisagem. Então, se orientar através de pontos de referência ajuda muito. Mas o fato é que ao longo da história, da nossa história como espécie e tal, a gente foi descobrindo e desenvolvendo outros instrumentos, outras ferramentas que nos ajudaram a nos localizar e nos orientar no espaço. O primeiro deles, né, já com o advento da bússola, o nosso conhecimento do campo magnético do planeta Terra, são os chamados pontos cardeais. Lembra que a gente fez isso em sala? A gente consegue se localizar através dos pontos cardeais. Então, norte, sul, leste, oeste, que são determinados inicialmente pela posição do Sol. Lembra? Mão direita para o Sol nascente, braços bem esticados em formato de cruz. Se a nossa mão direita indica para leste, a nossa mão esquerda indica para oeste, o nosso nariz vai apontar para um norte aproximado e a nossa nuca vai apontar para um sul aproximado. Então, vejam bem, inicialmente a gente vai ter esses pontos cardeais, esses pontos de referência que independem, certo, da nossa interferência. A humanidade não vai mudar a posição do Sol, a humanidade não vai alterar o ciclo de rotação da Terra. Então, o amanhecer e o pôr do Sol servem para que a gente se oriente no espaço através dos pontos cardeais, lembrando, leste no Sol nascente, oeste no Sol poente,
a gente vai estar de frente para o norte e de costas para o sul. Claro, gente boa, ao longo, mais uma vez, da nossa evolução como espécie, com o conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, a gente desenvolveu instrumentos de orientação que substituíam muitas vezes aquele tempo e aquele esforço intelectual, matemático de localizar os pontos de orientação, de localizar os pontos cardeais, etc. Por isso que durante principalmente o período das grandes navegações, um pouco antes, um pouco depois, a gente foi desenvolvendo instrumentos como o quadrante, o sextante, o astrolábio. Todos esses equipamentos, eles são fruto da nossa capacidade intelectual de colocar em equipamentos uma finalidade específica que substitui o tempo, que substitui a nossa necessidade de sentar, calcular, fazer as coisas manualmente. Não é? Então, do mesmo jeito que uma maçaneta serve para fechar uma porta ou abrir uma porta, um interruptor de luz serve para acender ou apagar a luz, esses equipamentos, o astrolábio, o quadrante, o sextante, etc., eles vêm para nos socorrer, entre aspas, no que diga respeito a ganhar tempo durante essa ação de nos localizarmos e nos orientarmos no espaço, né? Posteriormente, claro, para que esse processo de orientação e localização ficasse ainda mais preciso, a humanidade desenvolve o sistema de coordenadas geográficas, não é? Essas coordenadas geográficas, elas vão quadricular, digamos assim, a superfície do planeta inteirinho, né? Então, como eu disse para vocês em sala, funciona mais ou menos como uma caça ao tesouro, um mapa de pirata, digamos assim, que marca com um X o ponto onde se encontra o tesouro ou algo de interesse. Porém, para que a gente conseguisse referenciar as coordenadas geográficas de forma, entre aspas, universal, né, que funcionasse para o mundo todo, nós dividimos essas coordenadas geográficas nas chamadas latitudes e longitudes, sendo a principal latitude, né, o ponto, a linha de referência para as latitudes, cortando o planeta Terra no meio como se fosse uma laranja, né? A gente tem a linha do Equador. Tá? Então, essa linha do Equador ela vai servir de referência para todos os valores de latitude que vão de 0 grau na linha do Equador até 90 graus para o Polo Norte e 90 graus para o Polo Sul. Lembra que eu falei na sala que é a mesma coisa que cortar uma laranja na metade? A metade da laranja do Norte, a metade da laranja do Sul. E aqui, essa linha que divide o planeta Terra é a linha do Equador. Por outro lado, a gente vai ter para as longitudes como referência o meridiano de Greenwich, certo? Que passa pela Inglaterra e divide o planeta Terra, entre aspas, como eu disse para vocês em sala, em gomos. Só que, ao invés de cortar uma laranja, a gente abre uma mexerica. Esses gomos são as chamadas longitudes, né? Os fios, né? O limite de cada gomo são as longitudes. Longitude, lembrando vocês que partem do meridiano de Greenwich a 0 grau e vão 180 graus para leste, 180 graus para oeste, fechando a nossa mexerica. É simples, gente, não tem nenhum mistério, galera, tá? Então, lembrem disso, lembrem disso. A gente consegue se localizar no espaço através dessa combinação de latitudes e longitudes, as latitudes baseadas na linha do Equador de 0 a 90 graus para o norte, 0 a 90 graus para o sul, e através das longitudes, cuja referência é o meridiano de Greenwich, indo de 0 a 180 graus em gomos, né, para oeste e de 0 a 180 graus para leste. Todas essas ferramentas ajudaram e mudaram a forma com que a gente se localiza e se orienta no espaço geográfico, na superfície da Terra, não é? E, claro, junto a esse novo instrumental, digamos assim, a essas ferramentas que a gente usa para se localizar, a gente também vai ter a produção cartográfica, ou seja,
os mapas. Os mapas que vão funcionar para a gente, literalmente, como um retrato, entre aspas, não é? De um lugar que a gente não conhece e que a gente precisa se localizar. Agora, todo desenho de um lugar é um mapa? Não, claro que não. Claro que não. Para a gente definir um mapa, ele precisa de uma série de elementos mínimos que são tecnicamente utilizados para que naquele desenho, naquele objeto gráfico, a gente consiga reconhecer um mapa. Título, legenda, rosa dos ventos, autoria, coordenadas geográficas, entre outros elementos básicos que a gente precisa inserir naquela produção, né, naquele desenho, para que ele seja considerado um mapa. Ele precisa de título para que a gente saiba do que nós estamos falando, de que lugar nós estamos falando. Ele precisa de coordenadas, precisa, para que a gente saiba em que lugar do mundo aquele desenho está pretendendo representar. Ele precisa de uma orientação, de uma rosa dos ventos, de uma seta norte, é tudo a mesma coisa, para nos orientar no espaço. Se para lá é norte neste desenho, eu sei que para tal lado é leste, para tal lado é oeste, para outro lado é sul. A autoria e as fontes, é necessário saber de onde vieram aquelas informações que estão naquele mapa, quem fez aquele mapa, em que momento fez aquele mapa, porque ele vai ter validade para um momento específico. Se a gente pegar mapas de 100 anos atrás, eles são completamente diferentes dos mapas que a gente vê hoje, concordam? Um nível de processamento, de detalhamento de informação, etc., muito mais preciso nos dias de hoje, muito mais práticos nos dias de hoje. Além do mais, um mapa, para ele fazer sentido realmente para qualquer pessoa, eu, vocês, conhecidos, pais, avós, tios, enfim, para um mapa ser possível de ser lido, o mínimo, além desses outros elementos que eu já descrevi, você precisa de uma legenda. Aqueles objetos que foram colocados, desenhados no mapa, eles precisam fazer sentido para o leitor. Então, se você consegue desenhar de maneira clara, escolhendo e entendendo que toda essa estrutura tem uma regra, ou seja, vai ter título, vai ter legenda, vai ter escala. Escala é importante para vocês não se esquecerem. A escala é a razão entre aquele desenho e a realidade. Por que a escala é importante? A escala é importante porque ela vai dizer para a gente qual é o tamanho da redução proporcional da realidade para aquele mapa. Porque não faz sentido fazer um mapa em tamanho real, por exemplo, de uma cidade. Não dá para dobrar por no bolso, levar embora, consultar a hora que a gente quiser. Então, o mapa ele também vai ter essa redução representada na escala, que vai trazer para a gente aquela quantidade de informações mínima necessária para que a gente se oriente no espaço, conheça no espaço e veja o espaço, de forma que nos facilite a vida e o processo de compreensão daquele pedaço do espaço geográfico que está representado naquele mapa. Simples assim, certo? Então, gente, eu tentei fazer um vídeo mais curtinho possível para que vocês consigam focar bastante nos conteúdos que eu quero que vocês verifiquem, tá? E, assim, toda a tranquilidade do mundo, pessoal. Toda a tranquilidade do mundo. A gente está falando de localização, orientação no espaço, elementos de orientação no espaço, instrumentos de orientação e outros contextos ligados à orientação no espaço geográfico, tá? Nossa avaliação é só sobre isso, então fiquem bem tranquilos que vai dar tudo certo, tudo bem? Então, desejo para vocês uma boa prova, toda a tranquilidade do mundo para fazê-la e, assim que terminarem, já se sintam abraçados, com um desejo meu de coração de um bom ano, boas festas, bom descanso e a gente se vê numa próxima ocasião, tá bom? Fiquem bonzinhos, se cuidem e até a próxima. Beijo!